Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta para mais uma live. Vou esperar aqui a Aline chegar para a gente iniciar. Hoje nós vamos falar primeiramente sobre. Deixa eu tentar adicionar já ela. Vamos ver se ela entra. Vamos ver se dá certo. Bem, nós vamos fazer uma live hoje e um convite para vocês, né? Dias 16 e 17 de novembro, nós faremos uma imersão presencial aqui em Brasília. Olá, boa noite, Aline. Boa Aonde noite. estou falando aqui da imersão, 16 e 17 de novembro, onde nós vamos trabalhar crenças, vamos trabalhar dores, ressignificação através da hipnose e da constelação familiar. E eu convido vocês a participarem dessa jornada que vai ser maravilhosa, transformadora e de muita cura. Tá me vendo? Tô. Ah! Eu fiz diferente, sabe? Eu te adicionei depois é que eu aceitei a sua solicitação. Eu Então, adicionei você, eu cliquei. Vamos ver se da próxima vez dá certo desse jeito. Boa noite, beleza. pessoal. Eu ainda Boa noite tô. para todo mundo que está chegando. Hoje eu tô A minha feliz, voz tô vendo a tá me Nádia. vendo. Depois da manhã inteira olhando pra minha cara. A minha voz não tá muito boa ainda, gente. Eu saí de uma gripe. Tô saindo de uma gripe. Então a minha voz ainda tá um pouco mais rouca do que ela já é normalmente. Mas estamos aqui para, primeiramente, convidar vocês para nossa imersão, que será transformadora. Sem dúvida. E num lugar maravilhoso, a Unipaz, aqui no Distrito Federal. É um lugar de, o nome já diz, Unipaz. Traz muita paz e tranquilidade. É um lugar que transformou a minha vida. Eu faço faculdade de terapia holística lá. E é simplesmente, está sendo libertador para mim, está sendo transformador. E nada como eu fazer a minha primeira imersão naquele lugar que transformou a minha vida. Porque o que nós queremos é transformar a vida de vocês também. Então vem com a gente nessa imersão. O link está na minha bio, tá bom? Vamos lá, um assunto que é muito interessante, né? Ser bom sem ser bonzinho. Qual o ganho secundário em ser bonzinho? Qual a intenção positiva que todos nós temos ao largar as nossas coisas para fazer a dos outros e depois não darmos conta das nossas? Porque a gente está sempre dizendo sim para o outro. E às vezes esse sim, lá no fundo, é um tremendo um não. E o quanto isso traz de transtornos para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Hoje o meu cenário é outro porque aqui está chovendo muito e a minha internet não está daquele jeito. Aí eu vim aqui para o lado do. Por isso que eu estou aqui na sala hoje com as luzes todas acesas para fazer essa live. Aline, te dou a palavra. Fale um pouco da visão que você tem, né, do bom ou bonzinho, ou as duas coisas, ou nenhuma das duas. Vamos lá. Eu achei, né, que seria interessante a gente falar sobre esse tema, porque é muito comum a pessoa ser julgada quando ela não faz aquilo que o outro quer. Então, assim, inclusive isso é uma ferramenta de manipulação muito comum, né? Você não faz o que eu quero, então você não me ama. Você não faz o que eu te peço, então você é uma pessoa ruim. Você é egoísta, você nunca está disponível. E, assim, muitas vezes a pessoa sente culpa. E isso em vários aspectos, inclusive, a gente vive isso desde a infância, né? Porque, por exemplo, nós somos crianças, e aí a gente pede algo para nossa mãe, a nossa mãe diz não, o que que a gente fala? Eu não gosto mais de você, eu te odeio, você não gosta de mim. Então, e por que que a gente faz isso? Porque muitas vezes na infância nós escutamos isso. Então,
Quando a gente diz um não para os nossos pais, ou quando a gente não consegue manifestar de uma forma clara aquilo que a gente está sentindo, o que a gente escuta? Ah, eu vou ficar triste se você não fizer isso, né? Você não é uma boa menina. Nós escutamos, né? Quando você fica boazinha, eu fico feliz. Quando você se comporta, eu fico feliz. Quando você obedece, eu fico feliz. E aí nós crescemos associando que ser bonzinho é ser bom. E são duas coisas diferentes. Ser bonzinho é quando a gente quer agradar todo mundo. É quando a gente quer fazer tudo para todo mundo. É quando nós temos uma necessidade de reconhecimento. É quando a gente precisa que o outro goste da gente. Ser bom, ser uma pessoa boa, é aquela pessoa que faz o bem, né? Então, assim, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa correta, né? Eu faço dentro né, do meu cotidiano, dentro da minha vida, eu faço bem. Eu busco fazer o bem para as pessoas, eu busco fazer o bem para o meio ambiente, eu busco fazer o bem dentro da minha profissão. Então, isso é ser uma pessoa boa, sem necessariamente ter que agradar todo mundo, ter que fazer tudo que me pedem, para ser querido. Então, dando uma pincelada aqui a esse respeito, o que eu vejo, né, dentro dessas diferenciações, né, entre ser bom e ser bonzinho, é isso. Você pode ser uma pessoa boa e você não ser uma pessoa boazinha o tempo todo. E, assim, né, mais aprofundando um pouco mais, é interessante a gente trazer a questão do não, né? Que você já iniciou falando, que quando a gente fala um sim para o outro querendo dizer um não, a gente está falando um não para a gente mesmo. Então, quantas vezes, para ser bonzinho, para agradar o outro, eu tô, na verdade, me violentando, né? Me obrigando a fazer algo que não me faz bem. Ou então me colocando em segundo plano. Porque muitas vezes eu vou priorizar fazer algo para você gostar de mim, do que fazer aquilo que eu realmente preciso fazer, que é minha obrigação. Então a gente vê muito isso no ambiente de trabalho, a gente vê muito isso em casa, em família, às vezes entre amigos. Então, assim, nós vemos assim, relações permeadas desse tipo de comportamento. E muitas vezes a gente vê a pessoa se colocando em segundo plano, abrindo mão daquilo que é importante para ela, abrindo mão daquilo que ela deseja fazer para não desagradar o outro. Eu vou só te interromper para falar uma coisa. Que é importante que todos entendam que por melhor que nós sejamos, nós nunca vamos ser bons o suficiente. Você pode agradar uma pessoa, você ser bom para uma pessoa a vida inteira. O dia que você desagradar essa pessoa, é como aquela frase que você usa o mais. Você fez um excelente trabalho. Você é uma pessoa muito dedicada, mas da próxima vez você pode melhorar em tal ponto. Tudo que ficou atrás desse mais foi invalidado. Então não se sintam culpados quando a vida, alguém muito próximo a você, invalidar você. Quando você simplesmente não atender mais às demandas dessa pessoa. Eu tive um mentor que ele falou uma coisa para mim que eu achei muito interessante, que foi o seguinte: nós temos que ter muito cuidado com as pessoas que a gente anda, com nossos amigos, com nossos familiares, porque quando essa pessoa tem tanta demanda que você não consegue mais lidar com as suas, porque a pessoa está só te demandando, é o momento de você avaliar se essa amizade ou esse relacionamento ele está sendo realmente bom para você. Porque
sempre vai acontecer. Sempre, a gente não agrada as pessoas o tempo inteiro. Que até mesmo pro bonzinho, uma hora ele dá um basta. Porque ninguém aguenta ser bonzinho o tempo inteiro. Você ficar dizendo sim pro outro. E olha, e se você é essa pessoa que está sempre dizendo sim pro outro, querendo dizer não, olha o seu ganho secundário. Olha o que você está ganhando com essa atitude. Porque no fundo, no fundo, você não é bonzinho. Você está tendo um ganho secundário grande. E existem vários exemplos aqui que eu poderia dar. Quantas vezes na vida eu fico pensando assim, cara, por que eu estou fazendo isso direto? O que eu estou ganhando com essa situação? E a gente está sempre ganhando. Ninguém faz nada, ninguém, não existe, de altruísmo. Uma hora você vai cobrar o preço, uma hora você vai querer o troco. A Aline acabou de travar, a internet dela também não está boa. Então, uma hora isso vai acontecer. Eu vou continuar falando aqui, porque ela está travada. Então, prestem atenção o quanto vocês não estão também simplesmente tendo um ganho secundário. Aline, você está travada. Está bem ruim aí a internet dela. Eu vim para aqui, para perto do meu computador, do meu modem por causa disso. Pessoas que estão na sala, estão me ouvindo? Alguém dá um joinha aí se está me ouvindo? Ah, voltou. Você estava travada. Mas pode. Você Eu ainda estava chegou a ouvir o que eu falei? ouvi, eu até fiz uma intervenção. Eu estava com os dados do celular até agora. Aí eu mudei agora para o modem. Mas o que eu ia pedir para você explicar, que eu acho que talvez seja interessante, é o que é esse ganho secundário. Porque talvez nem todo mundo consiga compreender esse conceito. Então, Tudo que, talvez seja interessante você esclarecer o que é isso. todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, a gente tem um ganho com elas. Até na procrastinação, até na não ação, tem algum tipo de ganho. Vou dar um exemplo muito clássico, que é a vitimização. A pessoa que está sempre se vitimizando, sempre apontando o dedo para o outro, que eu sou a coitada, as pessoas estão me maltratando, as pessoas estão. Ninguém olha para mim, ninguém olha para as minhas necessidades. Por que essa pessoa está ali nessa situação? Por que ela simplesmente não se empodera e sai dessa situação do que o outro é, que é o responsável? Porque aquela pessoa que tem alguém sempre vai ter pena dela. Sempre tem um para ter pena e falar assim: nossa, mas esse pessoal é muito mal para você mesmo. E aí a pessoa sempre tem alguém para olhar para ela com um olhar de tadinha, é uma coitada. E nunca ela tem a responsabilidade dela ali de verdade. E a gente tem vários exemplos. Quer ver eu posso falar de mim. Com a doença. Por que eu fico doente? Porque quando eu fico com uma doença séria, eu fico tão mal. Eu entro no modo criança. Porque as atenções voltam para mim. E eu que sou sempre a pessoa que sou empoderada, a pessoa que vou lá, sou cheia de atitude, eu não preciso de ninguém para nada. Chega uma hora que você se vê assim, cara, por que eu estou dando conta de tudo? E aí adoece. E nesse momento que eu fico doente, qual é o meu ganho secundário com a doença? Alguém vai cuidar de mim. Alguém vai atender às minhas necessidades. E esse é o ganho secundário. Até na doença tem um ganho secundário. E o ganho secundário pode ser o amor, a atenção, o carinho. Não precisar ir para o trabalho. Tá tão Vou dar um exemplo clássico. A pessoa está entrando num burnout no trabalho. Ela começa a pifar. Por que o corpo dela está pifando? Qual é o ganho secundário que essa pessoa vai ter em pifar por causa de excesso de trabalho? Parar de trabalhar. Então, isso é tudo de forma inconsciente. A pessoa não faz isso, vou fazer de propósito. Vou fazer de propósito. Não é de propósito. A pessoa simplesmente adoece. E é interessante que eu fui para o Rio esse final de semana, né? Você estava lá também. E eu
entrei no avião na quinta-feira, eu já estava sentindo um incômodo na garganta. Ir para o Rio, para mim, sempre assim, me traz vários tipos de sentimentos e pensamentos. E eu fiquei doente. Fiquei doente, minha mãe ficava fazendo chazinho para mim. Meu pai ficava sentado do meu lado, dizendo que estava muito preocupado comigo. Ganhou cafuné. Ganhei cafuné de um monte de gente. Eu fiquei deitada lá, meu filho ficou agarradinho comigo. Então, eu fiz de propósito? Lógico que não. Mas eu não tive um ganho secundário, a atenção das pessoas? Sim, eu tive a atenção das pessoas. Vim embora para cá, continuei doente, não consegui voltar para o trabalho, porque eu comecei a ter dor de cabeça, enxaqueca. Então, assim, então quer dizer, então todo mundo fica doente para ganhar alguma coisa? O corpo, ele grita quando a alma está muito ruim. E a doença é uma maneira do corpo manifestar que algo está muito errado. Mesmo que seja só uma gripe. Mas, assim, eu sei que tem outros mecanismos meus que fazem com que isso aconteça comigo. Mas eu vejo claramente que pode ter. Eu tive a atenção que eu provavelmente não teria tido quando eu fui para o Rio. Né? Então, o meu filho ficou me paparicando. E eu ganhei carinho da tia, eu ganhei carinho da mãe. Eu fiz isso de propósito? Não, não fiz. Então, esse é o ganho secundário. Então, quando você está dizendo muito sim para as pessoas e dizendo não para você, o que você quer ganhar com isso é autoobservação. É olhar para dentro e perguntar o porquê eu estou fazendo isso. E deixa o corpo falar com você. Vê o que vem, porque com certeza você está ganhando alguma coisa. Ficou claro, Aline? É a questão, né, que o ganho direto é aquilo que a gente acredita que a gente está ganhando. Então, por exemplo, eu vou comer um chocolate porque eu estou com vontade de comer um doce. E aí eu vou ter aquele prazer imediato do chocolate. E aí, só que por trás disso existe algo que eu não consigo acessar, que eu não tenho consciência. Então, a que aquele chocolate me remete? Qual é o meu ganho? É um aconchego, é um conforto, né? Por que é comfort food? Ele me tranquiliza? Então, existe algo por trás ali que eu não estou conseguindo enxergar. E esse é o ganho secundário. Ficou muito claro, os seus exemplos são muito bons, e eles me remetem a uma situação onde constantemente a gente busca por aprovação. E aí vem a questão: para que eu preciso dessa aprovação? De quem eu busco aprovação? Para que eu preciso ser bonzinho? O que eu tô querendo receber em troca, né? Então, assim, naquele primeiro momento eu vou receber um muito obrigado, eu vou receber, nossa, se não fosse você, eu não sei o que seria de mim, ou então, você me salvou, você é uma amiga maravilhosa, você é uma profissional que dá conta de tudo. E o que acontece quando você não está disponível? O que acontece quando você diz não? O que acontece quando, por alguma razão, você precisa priorizar outra coisa? Porque pode não ser nem vontade, né, de dizer não, você pode nem ter essa consciência. Muitas vezes pode ser assim: eu tô com prazo, eu tenho que cumprir esse prazo, então assim, eu não consigo te dar a atenção que você precisa agora, eu não consigo te ajudar no que você está me pedindo agora. E você receber em troca aquele comportamento de você não faz nada que eu te peço, né? O que custa? Nossa, como é que eu vou fazer se eu não tiver, né? Eu não vou conseguir dar conta. E você se sente culpado. E você acaba se sentindo culpado. Então, eu penso que passa por aí essa autoanálise. E de onde ela vem? Porque muitas vezes o que existe por trás disso é a dor da rejeição. Então, assim, é o medo
de ser rejeitado. E aí, para não ser rejeitado, o que eu vou fazer? Ou então é o medo de ser abandonado. E para não ser abandonado, o que eu vou fazer? Eu vou tentar agradar. Porque se você gostar de mim, você não vai me deixar de lado. Se você gostar de mim, eu vou pertencer a esse ambiente. Se você gostar de mim, eu vou me sentir acolhido. Então, por trás desse movimento, né, por trás dessa atitude, existe esse medo, existe esse trauma, muitas vezes. E a gente não consegue enxergar, a gente não consegue sozinho olhar para essa dor. E muitas vezes a gente precisa. Então, assim, eu tive, né, eu vivi isso durante muito tempo da minha vida, essa necessidade de ser boazinha, né? Então eu fazia tudo para todo mundo, desde a infância. Eu dou o exemplo que eu falo que criança, meu, meu pai falava, pedia para minha irmã, né, compra pão. Aí a minha irmã virava para mim e falava assim, pai pediu para comprar pão. Aí eu ia, toda feliz. Comprei o pão. Então, assim, comprei o pão para meu pai e para minha mãe. Feliz da vida porque eu ajudei, né? E aí eu vou ganhar muito bem. Eu podia estar. E ela estava lá brincando, fazendo as coisas que ela queria fazer, muito esperta. Então, eu custei muito tempo para enxergar que eu vivia nesse movimento. Eu demorei muitos e muitos e muitos anos para enxergar que eu vivia nesse movimento. E eu demorei mais muitos anos para conseguir sair desse movimento depois que eu enxerguei que eu estava nele. E quando a Então, gente enxerga, cai uma ficha assim, absurda, né? Não, e sim, parece, assim, quando a gente enxerga a dinâmica que a gente está usando, chega a doer. Fala assim, é, meu Deus. é dor E física. aí, não, e depois a dificuldade é falar assim, você tentar voltar, sabe? E simplesmente você não consegue mais estar naquele lugar. E isso que você está falando me remeteu a que eu acho que muito, boa noite aí, o pessoal que está dando boa noite. Uma coisa que me remeteu, porque algumas pessoas podem se identificar com o que eu vou falar agora, porque essa sou eu. Eu preciso fazer porque o outro não é capaz. O outro precisa de mim, porque só eu. Olha, arte de superioridade, né? Eu sou quase Arrogância, Jesus né? Cristo, né? E aí a pessoa não é capaz de fazer. Eu tenho que fazer para ela, porque eu faço melhor. Gente, olha, eu vou dar um exemplo clássico meu, assim. Eu sou veterinária, todo mundo sabe, e eu trabalhei com clínica de pequenos, clínica e cirurgia de pequenos. Quem operava os meus animais era eu. Sabe por quê? Porque ninguém faria melhor do que eu. Então, eu simplesmente conseguia deixar o sentimento de lado, fazia a cirurgia. Depois que eu terminava a cirurgia, chega dava um respiro, assim, que eu não matei o meu cachorro. Ao ponto que a pessoa chega de ela entrar numa dor dela com ela mesma, pelo simples fato de não querer delegar, não querer deixar o outro fazer. Então, na minha vida, o que acontece muito nas minhas relações, isso aqui para vocês ficar de exemplo. Eu vou fazendo igual um trator. Eu sou um trator, sempre fui. Eu vou fazendo. Só que chega uma hora que cai minha ficha. E aí eu abandono o barco. Eu abandono o barco. Só que às vezes eu abandono o barco em momentos piores da vida do outro. Isso aconteceu comigo recentemente e é uma repetição de ciclo. Não é a primeira vez que isso acontece comigo. Eu vou me dando, até que chega uma hora que eu falo, não dá mais, eu não sei, eu não consigo mais ficar aqui. E eu simplesmente eu vou embora. E às vezes, o que a gente ganha com isso? Primeiro, que é uma codependência, que a pessoa fica dependente do seu fazer. E aí, quando você simplesmente diz que não vai fazer mais, você vira o diabo para o outro. E aí vem toda aquela energia ruim para cima da gente. Simplesmente pelo fato de a gente não deixar o espaço do outro.
Então, prestem atenção, porque às vezes ser bonzinho não é tão bonzinho assim. Porque quando você abandona o barco, você vira o capeta. E aí, você faz o que com isso? Então, não é muito melhor que a gente tenha um meio termo nas relações? Relações onde essa balança não tá equilibrada tem que ser vista antes que um abandone o barco. Porque aquele que está fazendo, uma hora ele cansa. Ele cansa. E a outra pessoa não vai entender. Não vai. Por causa disso aí que a Aline estava falando. A pessoa estava tendo ganho secundário dela também. Você tirou o chocolate da pessoa. Você tirou o chocolate. Então comecem a pensar na vida de vocês o ganho secundário. Ah, porque eu tinha vários. Eu tinha vários ganhos secundários. Primeiro, o melhor de todos. Eu sou foda. Cara, ninguém é igual a mim. Ninguém opera igual a mim. Eu sou a melhor veterinária do mundo, eu sou a melhor amiga do mundo, eu sou a melhor namorada do mundo, eu sou a melhor esposa do mundo. E quando você vai vendo, você vai ficando sem nada disso. Vai perdendo tudo isso. Porque a vida vem cobrar da gente. A vida vem cobrar. Ser bonzinho vai ter a cobrança. Comecem a pensar a respeito disso. Porque às vezes não é só ficar dizendo sim, 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 não. É fazer, 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 fazer. É fazer achando que você não tem limite. É fazendo. Aí o corpo vai fazer o que com você? Vai fazer o que fez com o meu. Começa a me dar rasteira. O, o pé dói, não para. O joelho dói, não para. A coluna dói, não para. Vem pro pescoço, não para. Aí vai pra cabeça. E aí você não consegue sair da cama. E é desse jeito. Então pensem o quanto bonzinho de vocês não está sendo malzinho para vocês mesmos. E, Ah, pode concluir. Eu não, ia trazer aqui o comentário. eu ia deixar você falar agora que eu estou falando demais de novo. Hoje eu estou Não, falando horrores. a Elci, ela falou, né? Quem é mais rápido, às vezes não tem nem paciência com o mais lento. E aí entra muito aquela questão de que eu sei como tem que ser feito, o meu jeito é o certo. Então, se não fizer do meu jeito, se não fizer quando eu quero, não precisa nem fazer. E sendo que o tempo do outro é diferente do nosso. Então, isso também é um ganho secundário. E aí você entra naquele lugar de que eu tenho que fazer tudo, porque ninguém faz nada, porque ninguém faz nada direito, só que, na verdade, ninguém nunca vai conseguir aprender ou fazer da forma como você gostaria, porque você não dá espaço. Então, o que vem, o que chega muito é a questão dos limites. E quando a gente fala em dizer não, quando a gente fala em ser bonzinho, quando a gente fala em fazer demais, nós estamos desrespeitando os nossos limites. Então, o seu corpo está te colocando uma limitação. Você acha que você dá conta de tudo? Vou te mostrar que você não dá. E na hora que você estiver em cima de uma cama, precisando de ajuda, quem é que vai fazer tão bem quanto você? A quem você vai recorrer? E é por isso que a gente fala que a doença, ela vem para trazer uma mudança de vida, né? Porque a verdade é que, assim, ela faz a gente refletir. E se você não refletir, se você não olhar para o que precisa ser mudado, a doença, ela ou não vai embora, ou ela vai voltar. E geralmente, quando ela volta pior. Então, assim, essas considerações que você trouxe, elas são muito interessantes, justamente para a gente perceber que, assim, quando a gente não se dá limite, o corpo dá. E nós somos os responsáveis por colocar limite. Então, se eu estou numa relação que está sendo tóxica, abusiva, onde eu estou me sentindo usado de alguma forma, onde eu estou sentindo que eu só tenho valor se eu for útil,
a quem cabe colocar limite? Eu vou esperar que essa pessoa que está nesse lugar de demandar, 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 olhe para mim e fale assim: é verdade, eu acho que eu estou exigindo demais de você, né? Eu vou parar. Agora quem vai começar a fazer sou eu. Que afinal de contas eu também dou conta. Não, a pessoa vai demandar, vai continuar demandando, porque a dinâmica da relação sempre foi essa, sempre funcionou desse jeito. E quando você começar a dizer não, essa pessoa vai começar a se incomodar. E se você não disser não, você vai ter que arcar com as consequências. E aí são consequências emocionais, psíquicas, físicas. E aí vai depender do seu nível de doação dentro dessa função de bonzinho. A Heloísa está perguntando o que é o ganho A secundário. gente explicou. É, Depois você deixa eu assiste o só. início. Ah, Heloísa, depois você assiste o início da live, que a gente já explicou o ganho secundário. É o que você ganha fazendo o que você faz, mesmo de forma inconsciente. Mas lá no início, depois você assiste, que vai ter toda a explicação. Eu dei até exemplos lá. tá aqui. A terapia me ajudou a dizer não, e com isso estou aprendendo a me cuidar e deixar os outros seguirem. Aprender a dar espaço ao outro e me liberar está acalmando minhas emoções e o meu corpo. Exatamente. Quando você coloca limite, você consegue. Né, o que é o limite? A gente pensa em fronteira, né? Então, assim, quais são os limites de um país, né? São as fronteiras. Então, quando um país está para ser invadido, o que ele faz? Ele coloca ali o seu exército nas suas fronteiras, para não deixar que invadam. Isso são os limites que aquele país, aquele estado está colocando. E aí ele está falando assim: aqui não, daqui não passa. E a partir disso, o que a gente tem internamente? Paz, segurança. Por quê? Porque não conseguiram invadir. E é justamente isso que está sendo dito. A partir do momento em que você começa a dizer não, a colocar limites, a deixar o outro resolver os próprios problemas, você começa a acalmar suas emoções, a acalmar a sua ansiedade. Porque quando você está naquele ciclo de fazer, 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 você está naquele processo de luta ou fuga, né? Você está ali naquela, agindo no impulso constantemente, na ansiedade constantemente, você não tem a paciência para esperar o tempo do outro. Você não tem a paciência para pedir para o outro fazer. Você não tem a paciência para deixar o outro fazer do jeito dele. O Então, pior de tudo, é achar que o outro não é capaz. É incrível isso, né? Pessoas e muito só isso já assertivas. mostra um Um desequilíbrio nessa relação. desequilíbrio. Porque assim, O outro não é eu capaz. estou aqui te olhando de Isso. cima para baixo e falando que você está aqui pequeno, incapaz de resolver os próprios problemas. A gente vê muito isso, vou dar um exemplo clássico, em casais com filho pequeno, em que a mulher fica se matando porque ela acha que o marido não é capaz de ajudar. Quer dizer, ela se bota na posição acima do marido e se bobear, ela está cuidando de dois filhos, o marido e o filho. Porque simplesmente ela se bota na posição de que ninguém é tão boa quanto eu. Foi eu que pari esse filho. E isso é muito comum da mulher se sobrecarregar. Quer ver um exemplo clássico? Só Quando você vê uma uma pausa. criança. Esse exemplo é muito bom. Esse exemplo é muito bom. E aí entra uma coisa que eu escuto constantemente de homens. E aí é uma coisa que eu vejo constantemente em divórcios, né? Porque eu sou advogada, especialista em direito de família, eu sou consteladora familiar, então, né? Eu não me apresentei no início, para quem não sabe, eu já atuo aí no direito de família há mais de 15 anos, então, o que
acontece? É, o pai só tem o direito de ser pai depois que ele separa. Então, ele só consegue exercer a paternidade plenamente depois que ele se separa. Porque enquanto ele estava ali vivendo sob o mesmo teto, ele não tinha muitas vezes espaço para testar, espaço para fazer do jeito dele, espaço para errar. Porque se ele errasse, ele seria massacrado. E todos nós erramos. Então, Eu tô, eu tô chega rindo uma aqui. hora que ele vira e fala assim: é melhor eu não fazer, porque tudo que eu faço eu tô errado. Sim, eu tô rindo aqui que a vida escreveu aqui. E também limpar a casa. O marido não sabe cuidar de casa como eu. Aí eu te digo o seguinte: essa não sou eu. Porque vassoura na minha mão só foi para voar. Uma coisa que eu falo, eu, eu trabalho e duas coisas que eu não abro mão é da minha faxineira e da minha fisioterapeuta e do meu personal, três coisas. Porque hoje eu priorizo a minha saúde e eu não vou perder tempo varrendo casa. Então, quando eu era casada, eu não achava que eu cuidava da casa melhor que o meu marido. Eram dois mesmo horrorosos. E a gente tinha a nossa ajudante lá que cuidava da casa. Mas isso aí da mulher achar que o homem não é capaz, e assim, isso é muito comum, isso acaba com a sexualidade do casal, porque a mulher coloca o homem numa posição inferior à dela, ela é o masculino, ela passa a ser o masculino, ela é o provedor. E a gente vai tirando o homem da função dele. Não só como pai, mas como marido, como homem. Né? Então, nós mulheres temos muita responsabilidade. Depois ficam acusando os homens aí de que eles estão os fracos, que eles estão os filhinhos da mamãe. Mas olha a nossa responsabilidade como mulher nessa questão aí. E é muito interessante que o que eu ouço muito, eu ia até dar esse exemplo quando você falou do. Olha como é que é normal. Vê se vocês já não escutaram isso. Você está num lugar assim que tem umas crianças baderneiras. E as crianças estão tocando mó fuzuê, atrapalhando, fazendo barulho, incomodando. A frase que a gente mais ouve é: essa criança não tem mãe, não? É impressionante que até na hora do filho mal educado, a culpa é da mãe também. Então, assim, bem. Já falei. Nossa, quando eu escuto isso, eu falo assim: mas deve ter pai também, será que não? Por que a culpa é sempre da mãe? Então, a gente tem que ter muita atenção, porque a mulher, ela se coloca nessa posição. Eu falo que a maior besteira que a mulher fez foi queimar sutiã. Porque a gente pegou mais função ainda e não estamos dando conta. Não estamos dando conta, porque a gente tem que ajudar dentro de casa agora financeiramente, tem que ajudar na educação. E o pior de tudo, tem que ser mulher, tem que ser esposa, tem que dar pro cara de noite, senão, né, o negócio fica feio. E a gente vai cansando, porque quem é que aguenta esse multiuso nosso? Mas a responsabilidade é de quem nisso aí? É exatamente esse negócio de ser bonzinho. E esse bonzinho é Não eu sou colocar boa, limites. eu sou melhor que você. É um ar de superioridade. Não colocar limites. Então, assim, e muitas vezes não é nem não colocar limites, é não comunicar os seus limites. E muitas vezes nós entendemos que comunicar os nossos limites é ser fraco. A gente está abrindo ali a nossa vulnerabilidade e a gente não quer parecer fraco. Porque atualmente, na sociedade que a gente vive, não tem espaço para fraqueza, não tem espaço para vulnerabilidade. Então, a gente fica se mantendo ali naquela posição de que eu aguento até desfalecer, até não sobrar nada. Então, essa percepção sobre como comunicar, né, os nossos limites, porque é uma tendência, o que você trouxe no início, eu sumo. Eu chego no meu limite, o copo transborda, eu chuto o balde e eu não quero mais aquela relação.
Por quê? Porque eu não consegui comunicar os meus limites de uma forma saudável. Eu não consegui comunicar os meus limites no momento em que precisava ser colocado. Sim, e não é só isso. Muitas das vezes, hoje eu mudei, antes era muito pior, né? Hoje eu ainda vou tentando falar assim pra pessoa, ó, do jeito que tá, não tá dando. Isso tá me incomodando, esse teu comportamento tá me afetando. Isso vai fazer eu me afastar de você, você precisa mudar. Então hoje eu ainda tento comunicar. Só que a outra pessoa, e a gente tem que se colocar no lugar do outro. Tem um exercício que lá na imersão eu vou fazer, que é fantástico, que é exatamente esse de você se colocar no lugar do outro. Se eu fecho Esse meus é olhos maravilhoso. e vou pro lugar do outro, eu penso, cara, mas eu tratei essa pessoa como meu bebezinho, como meu bibelozinho. Eu fiz tudo para ela a vida inteira. Ela vai estar entendendo o que eu tô falando? Nem tá entendendo o que eu tô falando. Não tá. E outra coisa, se tá, finge que não tá, porque tá muito bom desse jeito. Esse finge, gente, é inconsciente, tá? A pessoa não faz. A pessoa não quer perder o outro. Só que ela não consegue, porque ela também já está na dinâmica dela ali, é uma dinâmica tóxica. Então a gente tem que avaliar nossas relações de um modo geral, né? Com filho, com marido, com esposa, com amigo, com amiga, com pai, com mãe, o quanto a gente está assumindo uma posição que não é nossa. Quantas famílias a gente vê filho sendo bebezinho até hoje? Gente com 40 anos morando com pai e mãe, gente. Pelo amor de E eu vou, Deus. eu vou pedir aqui licença para falar mais uma coisa, que é o quê? Dentro disso que você trouxe, muitas vezes o outro tá, o outro tá te falando um não. O outro tá colocando o limite dele. Só que ele não tá verbalizando. Então você vira e fala assim, você tem que mudar da forma como tá a nossa relação, eu não vou conseguir levar adiante. E a pessoa tá, eu não vou mudar. E ela Sim. continua repetindo a mesma coisa. E Porque tá bom assim, daquele jeito. sim, e nós também não estamos aceitando esse não, porque a gente continua insistindo. Sim. Até que o copo Então, transborda. sim, por quê? Porque muitas vezes a gente espera que o outro verbalize. Só que tem nãos que não são verbalizados. Tem nãos que são ditos com atitudes. Sim. E a gente Ou a não precisa, atitude. e a gente precisa ter a sabedoria de compreender isso. Então, se eu já estou aqui uma, duas, 10 vezes e não há uma mudança, é porque eu estou recebendo um não. E aí, o que eu vou fazer com esse não? Sim. Na hora que eu colocar na balança, eu consigo conviver com esse não? Ou esse aspecto aqui, ele é importante demais para mim e eu não vou tolerar. Se eu colocar na balança todas as outras opções, elas não conseguem suprir isso daqui. Então, eu prefiro me afastar. E isso é uma decisão que a gente toma, a gente pode tomar no impulso, a gente pode tomar na hora da raiva, porque a raiva movimenta, ou então a gente pode tomar de uma forma racional. A gente pode analisar a situação, a gente com frieza mesmo, e tomar essa decisão de eu cheguei no meu limite, eu não quero mais. É interessante porque, assim, eu venho nesse processo há muitos anos, e aí eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu venho nesse movimento de não ser boazinha, ser boa sem ser boazinha, há muitos anos. E eu venho buscando formas de fazer essa mudança na minha vida, né? Dentro das minhas relações, de conseguir comunicar os meus limites de uma forma saudável, de conseguir dizer não sem me sentir culpada. E em algumas relações que eu vivi, eu estipulei um prazo mental. Então, eu estipulei um limite mental. Então, eu fiz uma análise no sentido de
eu não vou conseguir conviver com essa situação a longo prazo. Então, eu preciso que algo mude dentro dessa dinâmica. E aí, eu busco as opções que existem através da comunicação, através do que quer que seja dentro da relação, né? De acordo com que relação seja, para tentar reverter aquela situação para uma dinâmica que seja mais saudável. Então, eu comunico quais são os meus limites, eu comunico quais são as minhas expectativas. E se eu perceber que dentro daquele período aquilo não está acontecendo, né? Então, assim, eu cheguei no meu limite ali, eu coloquei aqui, então não tem mais por que permanecer nessa relação. Eu posso continuar essa relação de uma forma diferente, não da dinâmica como ela estava antes. E eu já fiz isso várias vezes na minha vida. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Então, eu já me percebi nesse movimento e isso funciona para mim. É como se fosse uma preparação, né, no sentido de eu vou trabalhar isso daqui. Então, é uma meta, né? Eu vou, isso daqui do jeito que tá não funciona, então o que a gente pode fazer para melhorar? E tá, a gente tem o prazo X, e aí é como se eu estabelecesse marcos mentais, assim, no sentido do progresso. E não tendo progresso, não tendo sucesso, não tendo melhoria, eu modifico aquela relação. Eu encerro, ou eu tomo uma decisão no sentido de não continuar dentro daquela dinâmica que estava me fazendo mal. É a forma correta? Não, não tem forma correta, mas é a forma que até aqui vem funcionando para mim. A Carla está falando aí, dizer não às vezes é muito difícil. Aí, mas por que pra gente é fácil? Porque quando você está dizendo sim para o outro e você queria dizer não, você está dando um não para você. Por que o não para a gente é tão fácil de dar e para o outro é tão difícil? Né? Então a gente tem que começar a refletir sobre isso. Tem hora Merecimento. você quer Fica a dica. o pertencimento também, você quer pertencer. Uma vez, uma amiga minha, foi até muito engraçado, ela veio conversar comigo e ela falou para mim assim: ai, Nádia, eu tô numas amizades que estão me sufocando, porque é tanta demanda e que eu não tô dando conta mais das minhas coisas e eu não sei o que eu faço. Eu falei: poxa, mas eu vivo te chamando para fazer as coisas, você sempre tá dizendo não para mim, por que você não consegue dizer não para as outras pessoas e para mim você consegue? Aí sabe o que ela falou? E isso eu fiquei com isso na cabeça, que eu falei assim: cara, será que as pessoas, você aceita o não? Olha que interessante isso. Para você, eu não tenho medo de dizer não, porque você compreende o meu não. Você entende o porquê eu te disse não. As minhas outras amigas, elas não entendem. E elas vão ficar forçando a barra até que eu diga sim. Eu falei, porque elas já sabem como você funciona. Isso Eu é simplesmente... manipulação. Manipulação. Eu não insisto porque eu sei, porque quantos nãos eu digo que eu não posso, então eu tenho que compreender. Se eu não posso, num determinado momento, a outra pessoa não vai poder também no momento dela, e tá tudo bem. Sim. Vida que segue, outros dias virão. Agora, quando a gente fala que dizer não é difícil, não é fácil, não. Realmente eu concordo, mas pense, por que para você é fácil? Porque quando você diz sim pro outro querendo dizer não, você está dando um não para você. Por que maltratar você é tão fácil? Por que ir contra seu desejo, sua vontade é tão fácil? Do que você tem medo com esse comportamento? Que eu posso te dar um exemplo. É o medo exatamente da pessoa. Eu já fui taxada de egoísta 500 milhões de vezes. Você é egoísta. Por quê? Porque você nunca faz o que eu quero. Não, eu nunca é tempo demais. E a gente tem que ter muito cuidado também com as palavras que a gente usa. Nunca, todos, todo mundo. Cara, é muita gente, é muito tempo, né? É uma mentira. Então,
Oi? Assim, é uma mentira. Toda vez que você usa uma expressão desse tipo, toda vez, todo mundo, você está mentindo. Porque não é verdade. Não é todo mundo. Não foi todas as vezes. Então, você já perde ali a sua credibilidade dentro daquela conversa. Sim, o nome disso é generalização. Nós usamos a Exatamente. omissão, a generalização, isso é super normal na nossa fala. Né? Sim. O meu filho mesmo uma vez falou para mim assim: ah, todo mundo, eu não vou falar o nome não, acha fulano um mentiroso. Eu não vou dizer o nome para não derrubarem a gente. Aí eu falei, mas todo mundo o quê, meu filho? O cara tem não sei quantos milhões de seguidores, não é todo mundo não, porque tem uma galera que acredita nele. Então, assim, olha como a gente também vê a vida, né? Então, quando você coloca que é difícil dizer não, todo mundo não vai me compreender, as pessoas não vão me compreender, o quanto esse sim aí, você quer ser aceito, você quer ser amado, você quer ser visto, você quer ser reconhecido. Eu já atendi em mentoria um menino que falou para mim que ele odiava a rotina, e que ele pegava a demanda dos outros para fazer no trabalho e não estava dando conta das demandas dele. Aí eu falei para ele, o problema não é a rotina, é a desorganização. E você faz para os outros desse jeito para você ficar bem na fita com eles quando você deixar de fazer o que você tem que fazer. Que aí as pessoas não vão falar mal de você, porque você está fazendo tudo para todo mundo. Quando eu falei isso para ele ficou paralisado olhando para minha cara. Ele falou assim: minha vontade é socar a sua cara agora. Ele falou para mim. Ainda bem que eu tô do outro lado da tela, né? Mas caiu a ficha. Se doeu, pega que é seu. Não tem outra coisa. Então, quando a gente faz, fica dando muito de sim para as pessoas, é porque a gente está ganhando alguma coisa com isso. Ninguém é bonzinho. Ai, lamento falar que ninguém é bonzinho. E uma coisa que eu gosto de trazer também para os meus clientes, né, quando a gente está falando sobre limites, sobre não, e que eu vou colocar aqui, é que imagina você com 5 anos de idade e você está falando não para essa criança. Você está preferindo falar sim para o outro e está falando não para essa criança. E como que você se sente diante disso? E isso é um tema, né? É um aspecto que a gente vai explorar muito na imersão. A, a Liz, né, está trazendo aqui, é necessário lembrar que o ser humano mais importante e necessário para mim sou eu. E é exatamente sobre isso. Então, quando você imagina aquela criança ali, e você falando um não para ela, o peso é diferente. E é por isso que é tão importante a gente trabalhar esse aspecto. E é por isso que na imersão a gente vai, né, vai ter um foco todo especial para começar o trabalho trazendo essa temática para justamente a gente já começar a mostrar esse processo, essa importância, né? E como isso pode alterar, influenciar na mudança de comportamento, na mudança de mindset, na mudança de visão mesmo de mundo e de vida. A Liz está falando, Ah, me entristece saber que disse tantos nãos para mim. Bem, então deixa eu te falar uma coisa também. Sai dessa vitimização aí. O passado ficou para trás. É o que você vai fazer daqui para frente. Passado é past. Ficou. O presente é uma dádiva. Então a gente ficar. Eu fico mal por causa disso. Para, já foi, não tem mais como voltar. Existe um pressuposto da PNL que diz: você fez o que você podia naquele momento. Era o que você dava conta. Agora, o que você, com todos os recursos que você tem agora, faça diferente. Outro pressuposto da PNL. Se está dando errado do jeito que você está fazendo, mude a forma de fazer. Faça diferente. Agora, não tem como a gente ficar. Porque se a gente for falar, pensar dessa maneira, todo mundo aqui que teve filho quer se matar, se enforcar, né? Porque os traumas que eu instalei no meu filho
Só Jesus. Passa- Ainda bem que eu estou formando em hipnoterapeuta, eu já tentei hipnotizar ele algumas vezes, mas ele está correndo de mim, que eu vou começar a trabalhar os traumas dele desde agora. Então, vamos lá, deixa eu curar o que eu instalei aí. E tudo bem, a gente não faz as coisas. Olha só, um pai e uma mãe com uma consciência, eles não fazem nada porque querem prejudicar um filho. Na verdade, ninguém faz nada para prejudicar o outro, tá? Nós temos a intenção positiva. Nós queremos fazer para nós. Nem que às vezes a gente dá um pisão no calo do outro. E é dessa maneira. Não vamos agradar todo mundo, nem Jesus Cristo agradou. Jesus Cristo foi o maior homem que existiu. Ele sabia que ele ia ser amarrado, crucificado, iam enfiar um negócio na cabeça dele lá, que ele ia sangrar até morrer. E ele lavou os pés dos apóstolos, que um ia negar ele, o outro ia entregar ele para os caras. E ele foi humilde até na véspera de morrer. Quem de nós é assim? Ninguém. Ele foi o único. Então, não adianta a gente ficar chorando no leite que foi derramado. Vamos agora mamar no copo para não derramar mais o leite. E parar com esse negócio de ai, por que eu fiz isso? Ai, por que foi desse jeito? Não. Vamos. Trouxe para a consciência? E agora? Está na consciência. O que eu tenho que fazer com isso? E fazer diferente. É daqui para frente. O que ficou para trás já foi. Não tem como voltar. Porque se a gente ficar nessa chororô, a gente vai falar assim, vai olhar para os nossos filhos e vai falar assim, o que eu fiz com esse ser? Aí a gente vai lembrando tudo que a gente falou para os nossos filhos e vai pensar assim, meu Deus do céu, que monstro fui eu, né? E não é nada disso. Eu fui a melhor mãe do mundo, a melhor mãe que eu pude. E meu filho hoje é um menino maravilhoso, porque eu fui uma mãe maravilhosa. Eu fui, não, eu sou. Eu sou uma mãe maravilhosa. Tenho os meus defeitos, tenho os meus traumas, que meus pais, as figuras de autoridade colocaram em mim, e meus pais, graças a Deus, foram meus pais. Sou muito feliz por ter tido eles de pais. E eles tiveram os pais deles. Eles me deram o que eles poderiam dar naquele momento. E eu tenho que ser grata por isso e viver a minha vida. Porque se não fossem eles, eu não estaria aqui hoje. Então vamos parar com isso. Sabe? A vitimização, gente, do triângulo dramático, para mim, é a pior posição. É importante a gente colocar aqui que uma mãe, uma pessoa, quando ela se cura, ela cura toda a ancestralidade dela. E ela cura aquilo que vem depois também. Então, o nosso processo de cura, ele influencia em todo o nosso sistema. Então, independente de você estar ou não conseguindo hipnotizar o seu filho, a verdade é que o seu processo de cura já está reverberando na vida dele. Então, tanto é que você vê claramente quanta mudança, né, que ele vem conquistando na vida dele. Então, assim, eu vejo de uma forma sistêmica, sabe? Porque a cura, ela não é de uma pessoa só, a cura é coletiva. Por isso que eu amo imersão. E é por Gente, quem isso. nunca participou de imersão, venha para imersão. Porque é impressionante. Eu já fui em muitas. E eu vou te falar, foi onde eu mais me curei. Foram nas imersões, eu aprendendo com o outro. A história do outro reverbera na minha história. É maravilhoso. Eu tive que interromper, porque quando você falou esse negócio da cura coletiva, porque é o que acontece nas imersões, sabe? Por isso que é o que eu quero fazer na minha vida, nessa meu propósito, nessa minha busca. Eu quero levar para as pessoas o que eu recebi nas imersões. Eu quero levar muito mais, porque aquilo tudo que eu achei que faltou para mim, eu quero dar nas que eu vou fazer, entendeu? E de agora em diante, espero que a gente faça várias, né? Com certeza. E assim, é curador demais, é muito curador a cura coletiva. E fica o convite, né? Então, dias 16 e 17 de novembro, em Brasília, na Unipaz, vai ter a imersão da Sombra à Luz, onde a Nádia vai estar lá
apresentando diversas ferramentas e eu vou estar lá constelando. Então, vai ser um processo de transformação muito profundo mesmo, onde a gente vai buscar trabalhar essas questões que a gente vem trazendo aqui, esses pontos que a gente vem trazendo aqui, que é uma forma de libertação. Então, são aquelas amarras, né, que vem mantendo a gente presa em determinados padrões de comportamento, que o nosso objetivo é justamente desfazer esses nós, né, desatar esses nós, para que cada um consiga seguir com a sua vida de uma forma um pouco mais leve, né? Dentro desse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. O, a- Então, assim, quem sentir, né, que é para mim, né? Quem se sentir tocado, então entre em contato com a gente, tem o link na bio, para participar desse processo de imersão que a gente vai conduzir aí no mês que vem. o Adriano está falando, concordo, mas que isso ocorra tem que existir a permissão. Eu não entendi direito o que ele quis dizer com isso. Se você puder explicar um pouco melhor, Adriano, a permissão, o que para a cura, a pessoa tem que permitir, é isso que você está falando? Eu fiquei sem entender. Aí a Giz, ela falou que sentimento de culpa é terrível, realmente cada um faz o que pode naquele momento, é isso aí. A gente tem que sair da culpa, sabe? Porque a gente deu o nosso melhor, a gente tem sempre dar o nosso melhor, sabe? E nem sempre o nosso melhor é o melhor para o outro. E outra coisa, uma coisa que eu quero deixar clara aqui para vocês, prestem atenção. Esse processo de autoconhecimento, dessa busca pelas nossas dores, pelos nossos traumas, pelas nossas curas, vai deixando ao longo do caminho pessoas para trás. E tá tudo bem. Porque você vai entrando num outro. E eu demorei muito a entender isso. Eu tive que sentir na carne para entender. Você vai entrando. Não é que você fique melhor que ninguém, tá? Mas você vai entrando numa energia e que o outro não consegue acompanhar. E eu não sei, Aline, se acontece isso nos divórcios também. O casal, um tá realmente buscando a melhoria interior e o outro está estagnado. E aí as pessoas vão entrando, realmente, a energia é algo muito maior, é algo não visível. A energia vai mudando e as pessoas vão ficando incompatíveis. E ao longo desse processo, não se sintam culpados com as pessoas que vão ficando para trás. O lado bom é que novas pessoas aparecerão na sua vida. Existe uma casa do Mahalila que fala das boas companhias e das más companhias. A única coisa que eu deixo para vocês refletirem é o quanto vocês não são a própria má companhia para vocês toda vez que vocês dizem sim para alguém e dizem um não para vocês. É isso. Todo Foi processo, a pessoa tem que se permitir para que isso ocorra. O exatamente. Adriano está falando, é isso aí. Não adianta você. É o que eu falo para as pessoas que eu atendo. Muda a frequência, é isso aí. É isso que eu falo para as pessoas que eu atendo. Eu atendo com a hipnose e eu falo, olha, infelizmente, eu não posso entrar na sua cabeça e mudar você. Que se eu pudesse, eu estava rica. Eu não posso. Só quem pode mudar é você. Eu sou 20% do seu processo. Você é 80%. Se você não se entrega ao seu processo, não adianta depois vir dizer que o processo não funcionou. Aí é exatamente aquele negócio de a gente querer acusar o outro pelas coisas que a responsabilidade é nossa. E a gente fica apontando o dedo pro outro. É porque foi o outro, porque você não fez direito. É o que eu sempre falo. Toda vez que eu atendo alguém, eu dou o meu melhor por aquela pessoa. Agora, a pessoa tem que trazer o melhor também. Senão o negócio não anda. Não anda. Não tem como andar. E é isso mesmo, Adriano. Todo o processo a pessoa tem que permitir para que ele ocorra. Ela tem que querer, não é nem permitir, ela tem que querer. Porque às vezes ela permite e não quer tanto assim, não é verdade?
Ah, eu vou deixar aqui. Ah, eu vou deixar. Mas no fundo, não quer. E aí? Vai? Não vai. Não vai. Eu nunca me esqueço do meu último processo de regressão e que todo mundo finalizou e ficou só eu, né? Lá no meu processo, que eu quis botar 2 na cadeira. Eu sou gulosa, todo mundo botou 1, eu quis botar 2. E aí meu processo continuou. E todo mundo ficou no silêncio lá e eu lá no meu processo. Quando meu processo terminou, todo mundo veio me abraçar. Teve uma menina que falou para mim assim: Nossa, a sua entrega foi algo impressionante. Impressionante a sua entrega. E é isso aí. A gente tem que entregar. Eu quero me curar. Eu quero me curar. E a gente entrega. Entrega e quer. Eu quero. Porque o permitir nem sempre tem a força do querer. É igual o tentar. O tentar não existe. Quem tenta não faz. Então, muito boa a sua colocação, Adriano. Muito obrigada. Espero que eu tenha, que agora você concorde comigo 100%. Você concordou só um pouquinho. Adriana é meu amigo lá da PNL. Bom, a gente chegou no nosso tempo. É. Eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco, pincelar um pouco aqui do que a gente gostaria, né, de trazer em relação a esse tema. A live vai ficar gravada, né, vai ficar nos 2 perfis, e a gente aceita também sugestões para as próximas lives aí. Vai ser um prazer trazer mais informações, conhecimento, conversa, bate-papo aqui para vocês. E outra E, Nath, coisa, galera. obrigada pelo convite de novo. Não é nem mais convite, agora você é da casa. Pode ir entrando. Outra coisa, galera, compartilhe essa live com as pessoas. A galera aí, vem para aqui, para a imersão, vocês vão amar. Vão levar um sacode meu. Depois a Aline vai, abraça e beija. Assim, eu bato e a Aline beija. Porque alguém tem Quem que ser a diria? malvada. Alguém tem que ser a malvada. A vida tá dizendo que quer mais live. Domingo eu vou fazer uma live com a Raquel. A Raquel tá até aqui. Nós vamos fazer um bate-papo também sobre a mente. A diferença do cérebro e a mente. Nós vamos conversar. Obrigada, pessoal. Dupla incrível. Aqui é Batman e Robin. Lógico que eu sou o Batman. O Batman é o malvado. Muito, muito agradecida aí por todos que participaram da live. Venham para a imersão. Domingo eu e a Raquel aí, vamos fazer 19 horas uma live também. Semana que vem eu e a Aline de novo, vamos deixar marcado, né, Aline, da semana que vem. E compartilhem a live, galera. Eu vou subir ela também para o YouTube, tá bom? Vai estar lá no YouTube. Lá, a Nádia Biral também. E é isso. Um beijo enorme para vocês. Sextou. Uma boa sexta para todo mundo. E até a próxima. Beijo. Tchauzinho. Tchau.